pautas. E eu convido o professor Fábio Stocano, que é o presidente da Comissão Eleitoral, para explicar como é que vai ser feito esse debate. Eu pediria a todos que desligassem os seus telefones celulares para depois colocassem vibra-cal para que não prejudicassem os convidados. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiro vou compor a mesa. Então eu queria chamar as chapas, não é? Então, a chapa 1, professor Marcos, dos professores Marcos. E a chapa 2, professor Valente e professora Adriana. Obrigado. Tanto faz, não é? Então, a questão é a seguinte, só retomando de forma muito breve, não é? Até umas semanas atrás, nós éramos um campus experimental, não é? E recentemente ele foi consolidado. Nós agora somos o Instituto de Ciências do Campo Litoral Paulista, da Unesp, não é? E essa mudança, para a gente, ela levou também uma mudança administrativa. Agora a gente tem mais coordenadoria executiva, não é? Acabou a ideia da coordenadoria executiva, não existe mais esse caso, então a reitoria em todos os campos em que aconteceu esse tipo de coisa determinou que fossem realizadas eleições para diretor, né? Diretor e vice-diretor. Então é nesse sentido que a gente coloca esse debate, né? Por isso que o Vilegas bem colocou que é a nossa primeira eleição para diretor. Então a gente vai escolher, não é, nesse processo eleitoral, que começou já há algum tempo, não é? Começou formalmente com a apresentação ontem, não é? Hoje a gente tem o debate. Amanhã, sexta-feira, dia 6, sábado, domingo e segunda-feira, dia 9, a gente vai ter a votação online. Não é? Então quem está matriculado, quem está devidamente cadastrado no sistema vai ter direito a voto. Não é? E a gente vai escolher então os novos dirigentes da nossa unidade para os próximos 4 anos. Né? Eu queria dizer que estou muito feliz em estar aqui. Eu acho que essa quantidade de pessoas aqui mostra que a questão é importante, né? E de fato vai ser determinante, né? De alguma forma para os nossos próximos 4 anos. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de ter 2 chapas, não é? Quer dizer, grupos de professores que se ficaram a pensar como é que vai ser a nossa vida, dar propostas, né? Eu acho que isso é muito saudável para a gente tem que ficar feliz com isso. Bom, então, rapidamente, quais são as regras desse debate, tá? Então, basicamente a gente vai ter 5 blocos. Então, o primeiro bloco eles vão fazer um breve resumo do que foi ontem, das apresentações, só para não começar tão assim, direto de perguntas e respostas. Vou fazer uma breve apresentação, depois da apresentação, resumo, né, para simplificar. Depois vão vir as perguntas dos segmentos, né? Então, funcionários técnicos administrativos, funcionários docentes e discentes se reuniram, formularam perguntas, né? Então vão colocar essas perguntas. E eu até queria fazer uma consulta às chapas, não é? Os alunos, né? O corpo discente achou que uma pergunta só para pós e para graduação não era suficiente, propuseram 2 perguntas. A Comissão Eleitoral discutiu, achou que cabia, achou interessante. Alguém tem alguma coisa contra? Então a gente vai inserir uma pergunta da graduação, uma pergunta da pós-graduação. Essas perguntas já estão feitas, depois os representantes vão deles, tá? Então, terceiro bloco, pergunta entre chapas. Quarto bloco, perguntas do público. A gente vai ter um intervalo de 10 minutos depois desses 3 primeiros blocos. As pessoas vão pensar perguntas, tem alguns papéis aqui, se as pessoas quiserem anotar. E aí vão formulando perguntas e vão encaminhando para a mesa receptora, não é? A gente vai receber essas perguntas, a pessoa pode colocar o nome ou não, pode se inscrever para ler a pergunta, se quiser, a gente acha mais legal. E o único cuidado é que a pergunta deverá, primeiro, ser direcionada a ambas as chapas. Não pode ser perguntar a tal pessoa o que você fez. Se tiver muito difícil, reformula a pergunta de forma a ficar, não é? O que vocês acham disso, não é? Não é muito difícil. E essas perguntas não deverão ter caráter discriminatório ou ofensivo. Então, nesse certo sentido, a gente vai dar uma olhada nas perguntas, ou as pessoas colocam aqui no envelope, a gente vai sorteando essas perguntas. Tudo bem? Finalizando o nosso debate, a gente vai ter 5 minutos de considerações finais para todas as chapas. Tudo bem? Então, vou dar início ao debate, só um esclarecimento, né, que eu estava esquecendo, a questão de
direito de resposta, né? Eu estou aqui no papel do juiz, e o bom jogo é aquele que o juiz não apareça, não é? Não aparece. Espero que eu não tenha que aparecer muito, mas tudo bem, né? Então, dependendo do caso, se achar ou achar necessário, pede o direito de resposta, aí eu posso ou não dar 2 minutos de resposta, vou tentar respeitar esse tipo de coisa. Então a gente vai começar agora com o primeiro bloco, que são aqueles breves resumos. Né? Esse primeiro bloco foi decidido que a gente ia fazer em ordem alfabética, então vai começar com a chapa 1, fazendo a apresentação. São 3 minutos de apresentação e breve resumo. Então, boa tarde a todos, agradeço a presença de todos que estão aqui. A gente representa, então, não só o professor Marcos e o professor Marcos, mas um segmento da Unesp que tem algumas ideias diferenciadas para o nosso crescimento, para o crescimento do Instituto de Biociências, onde a gente prega não somente a internacionalização do nosso campus, mas também uma inserção dentro da Baixada Santista. A Baixada Santista é uma região extremamente importante no contexto nacional, está meio baixo, não está não? No contexto nacional. Eu acho que na última gestão a gente pegou um pouco de não estar inserido fortemente junto às governanças da Baixada Santista, porque eu acho que é importantíssimo a gente estar em consonância com a região que a gente vive, tá? A gente prega também uma aproximação junto às universidades, sejam elas públicas, como é o caso da Unifesp, que existe inclusive um departamento de ciências do mar, um departamento que tem grande intimidade com o que a gente defende aqui nesse campus, que se estuda aqui nesse campus. Isso a gente acha que seria importantíssimo. Com universidades privadas, as universidades estão aí há mais de 50 anos, são universidades importantes. A gente pode pensar numa aproximação não só em pesquisa, mas também em extensão. Eu acho que vai ser todos nós vamos ganhar com isso. A gente vai conseguir uma visibilidade maior dentro da nossa região, uma coisa que eu acho que a gente tem uma visibilidade muito baixa. Na Unesp, você pergunta quem? A Unesp, estuda na Unesp. O que é a Unesp? A gente precisa ser mais conhecido. E a gente faz atividades aqui que são incríveis e isso precisa ser divulgado. Tá bom. A gente também prevê uma integração, uma agregação de todos os setores da universidade. A gente tem esse trabalho com cooperatividade, transparência, em que todos tenham responsabilidade pelo crescimento de nosso campus. Porque todos estamos no mesmo barco e todos nós aqui somos os pilares do crescimento. Obrigado. Professor Tânia. Como ontem eu já falei muito, a professora Tânia vai fazer a apresentação. Boa tarde a todos. O nosso plano de gestão ele foi baseado em 2 pontos muito relevantes. O primeiro, a nossa experiência prévia da nossa gestão, então tanto da experiência administrativa, mas também dos resultados positivos que nós tivemos nos nossos 2 anos de gestão. Então o CLP melhorou, o crescimento foi visível e isso culminou em algumas conquistas que eu considero como as mais relevantes até o momento do CLP, hoje Instituto de Biociências, que foram as conquistas acadêmicas e conquistas administrativas. Né? Como exemplo, alguns exemplos, não dá para a gente falar de todos, eu cito aqui o curso de licenciatura, que proporcionou então a contratação de docentes e servidores técnico-administrativos, a aprovação do nosso programa de pós-graduação com mestrado e doutorado e, é claro, a nossa tão esperada consolidação. Então, o nosso plano de gestão se pautou nessa experiência prévia, onde todos foram contemplados no sucesso nesses 2 anos, e também se pautou numa conversa com a comunidade. Né? Então, tudo isso, toda essa experiência anterior, ela foi realizada dentro de caminhos oficiais e legais, e isso só foi possível graças à inserção da administração na reitoria. Né? Então, a consulta à comunidade foi muito relevante porque nós conseguimos, então, montar um plano de gestão que atenda aos anseios da comunidade. E nosso plano de gestão, eu cito alguns pontos relevantes em que nós apresentamos propostas factíveis e concretas, como, por exemplo, reforma de laboratórios didáticos, redistribuição de espaços de pesquisa para os docentes. Né? A nossa proposta atende a todos os segmentos de forma igualitária, então se todos tiveram a oportunidade de olhar o nosso plano, nós atendemos a todos os segmentos e pensamos em todas as propostas, ouvimos o que todo mundo pediu e tudo que foi viável foi contemplado. E
O grande diferencial, então, do nosso plano de gestão apresentado foi a viabilização ou viabilizar o trabalho de todos os segmentos, a ascensão no plano de carreira de servidores técnico-administrativos e docentes, melhorias na infraestrutura, assim como um convívio entre os segmentos. Obrigada. Bom, então, queria agradecer essa primeira parte. Vamos ao segundo bloco, das perguntas dos segmentos. A gente vai sortear uma ordem aqui das perguntas. Então, segmento técnico-administrativo, graduação, pós-graduação e docente. Não é? Então, vou dobrar aqui só para a gente fazer o sorteio. Sorteio aleatório. O pessoal está melhorando certo. Respondendo, a gente vai sortear. Então, se a chapa A começa respondendo, na próxima pergunta vai ser a chapa B e assim alternadamente. Tudo bem? Então, chapa 1 aqui, não é? Marcos e Marcos. Então, daqui. A chapa 2, Valente e Tânia. Então, quem vai começar respondendo, ou seja, a primeira pergunta, que é a pergunta da pós-graduação, será a chapa chapa 1, Marcos e Toiano. Depois vocês respondem também a pós-graduação. Aí a graduação vocês começam, depois vocês. Só esclarecendo duas coisas que eu esqueci de esclarecer que são importantes. A mesa está composta por mim, mas também pela Conceição e pelo Marcos. A Conceição está avisando o tempo, então eles vão ter uma placa de 1 minuto, às vezes ajuda a orientar. Outra coisa, todos os integrantes da chapa podem responder. Então, pode ser o Toiano, pode ser a Tânia, vocês decidam esse tipo de coisa. Então, vamos à primeira pergunta. Representante da pós-graduação para fazer a pergunta. Você vem para cá e faz a pergunta para a gente? Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo, eu sou representante da pós-graduação. A minha pergunta é, em relação ao crescimento da pós-graduação, qual que é o plano de vocês referente à estrutura, sabendo que nós temos apenas 2 salas, né, e uma já, como passado no plano, já está proposto para compra dos móveis e tudo mais, mas com o crescimento, qual é o plano de vocês para melhorar a proposta para laboratórios, para novas salas de aulas, entre técnicos, funcionários, para nos ajudar? Obrigado, então começa o Marcão. Vocês têm então 3 minutos de resposta. Antes eu queria falar que a gente vai ordenar primeiro e foi bom, as nossas propostas, elas, lógico, a gente sabe que precisa de mais espaço físico. A gente falou que vai lutar para esse prédio no governo, só que isso demora muito. Sabe? O que a gente vai fazer é buscar módulos através de como buscar esse recurso, ou através de recursos próprios, ou de recursos vindo da reitoria, tá? E de iniciativa privada. A gente pretende, então, existe espaço, mais de 350 metros quadrados, para ser construído, e a gente pretende aumentar os espaços, não só da pós-graduação, que for necessário, mas também os espaços para pesquisa. Isso eu acho que foi deixado bem claro ontem. A gente também acha que a gente pode conseguir, com uma boa negociação, espaços para pesquisa junto ao Instituto do Avançado do Mar. Isso é uma coisa totalmente estratégica e a gente precisa fazer isso com a máxima seriedade e com a máxima urgência. Só lembrando que o Instituto do Avançado do Mar possui um parque tecnológico muito importante, equipamento de ponta, e na verdade o espaço é subutilizado e na verdade a gente vai tentar estabelecer uma parceria institucional e colaboração mútua
onde nossos alunos, tanto de pós como de graduação, possam usar os equipamentos do Instituto Nacional do Mar para desenvolver suas pesquisas, tanto a nível de graduação quanto a nível de pós-graduação. E assim poder institucionalmente, entre as co-irmãs, Unesp e CLP e o Instituto Nacional do Mar, se unirem, porque nós estamos numa região extremamente estratégica e importante. Portanto, isso mostra a maturidade institucional das duas instituições para fazer com que a Unesp cresça e apareça de fato. Ela levanta, a pessoa levanta uma vaga de 1 minuto, entendeu? Então, 3 minutos para a chapa 2 responder. A mesma pergunta, né? A nossa preocupação com a pós vem desde o início, desde a criação da pós-graduação, tanto que nós temos aquele sistema, aqueles modulados com a sala de aula, que era essencial, e a sala de permanência dos alunos, porque nós consideramos como fundamental a permanência dos alunos aqui no campus, né? Agora, para fortalecer a pós-graduação, a gente precisa de laboratórios fortes de pesquisa. Então, a ideia é que a gente aumente o parque de laboratórios. Isso vai acontecer com o prédio novo, sem dúvida nenhuma, mas provisoriamente, como a gente já falou, nós vamos dar um espaço mínimo para cada um dos docentes novos e vamos aumentar esses laboratórios também com a construção de modulados, porque isso é uma coisa rápida e que não depende de projeto e de coisas assim. Mas eu acho que o fortalecimento da pós, a nossa pós, ela está garantida mais ou menos por esses 4 anos. Nesses 4 anos eu não vejo assim muitas preocupações, porque nós contratamos docentes na nossa gestão, todos eles que atendam a licenciatura e a pós-graduação. Então, o que vai garantir o fortalecimento da pós é a excelente qualificação desses docentes novos que foram contratados. Basta agora a gente dar espaço para que essas pessoas consigam desenvolver as suas atividades de pesquisa. É só isso? Ah, acho que tem mais tempo para falar? Tem mais tempo. A concessão não tem nada ali. É que não dá para ver. Mais um e-mail. Mais um e-mail. Eu vejo assim a pós-graduação realmente, ela é fundamental. Não dá para ter um instituto, uma unidade sem ter uma pós-graduação. A nossa pós-graduação vai crescer, né? Mas a nossa pós-graduação ela precisa crescer em bases sólidas. Nós precisamos fortalecer a nossa pós-graduação, dando força para os docentes, criando laboratórios adequados. E esse período, esses próximos, esse primeiro quadriênio, que agora não é mais triênio, é quadriênio, o que nós precisamos é garantir o nosso mestrado e o nosso doutorado, garantir a avaliação nível 4, cumprindo totalmente aquilo que foi previsto no plano. Duas coisas previstas já foram cumpridas, que foi o laboratório de biodiversidade, que o professor Gregas conseguiu recursos próprios para construir, e o laboratório de sustentabilidade e agricultura sustentável, que está no nosso plano da pós-graduação, que também já foi construído, né? Obrigado. Então agora alô? Vai. Alô? Acho que acabou a entrevista. Então vamos ficar com o som. Então agora a gente vai encaminhar a pergunta do segmento da graduação. Então o representante Márcio vai fazer a pergunta aqui para a graduação. 1 minuto para fazer a pergunta, 3 minutos para cada resposta. Aí agora vamos inverter. Começa você respondendo e depois na chave. Boa tarde a todos. Uma pergunta trazida pelos graduandos, mesmo pelo centro acadêmico, foi relacionada à extensão. As duas chapas ontem colocaram que a Unesp tem por si só uma realidade extensionista pela localização em interiores e não só em grandes centros como Unicamp e como USP. Mas a gente sabe que os vice-diretores têm por obrigação representar a extensão, organizar e também gerir a extensão durante o seu mandato. Então a gente queria ouvir, por parte dos 2 vice-diretores, se possível, qual seria o plano de ação das duas chapas quanto à extensão. Porque a gente sabe que o nosso campus tem crescido, a gente tem mais ou menos aí de 14 a 15 projetos de extensão que estão acontecendo e tem ocorrido uma ascensão meio que exponencial para a nossa extensão. Então a gente queria ouvir das duas chapas qual seria o real plano de ação da extensão. Obrigado, Márcio. Então vamos lá, 3 minutos para vocês, né?
Bom, eu agradeço a pergunta de vocês, realmente é uma parte importante e o nosso plano de gestão contempla as nossas propostas para atividade de extensão. E uma delas é descobrir quais são os anseios da nossa comunidade quanto às metas de extensão. Então, nós sabemos que enquanto os alunos e servidores têm uma meta de trabalhar com a população do entorno, os docentes acabam trabalhando com as escolas. Então, o importante agora é que a gente converse e fale a mesma língua, esse seria o primeiro plano, né? O segundo é incentivar os docentes, e trabalhando isso junto com a Comissão Permanente de Pesquisa, incentivar os docentes a inserirem atividades de extensão em seus projetos de pesquisa. Isso é uma forma de conquistar, então, recursos para desenvolver as atividades de pesquisa. Isso é bastante importante e faz toda a diferença, né? Outra ação importante é fazer com que as pessoas entendam a importância da extensão. Então, na nossa gestão anterior, eu acho que todo mundo conseguiu entender que nós iniciamos essa tarefa, foi só um início, não digo que ela foi totalmente cumprida, porque nós tínhamos ainda poucas atividades de extensão. Agora, a nossa realidade é outra, né? Passamos de 4 projetos para 11 cadastrados. Então, nós temos um número grande, os alunos todos se interessam, né, os docentes começam a entender a importância da extensão e temos, então, também muitos projetos que revelam o quanto a extensão pode divulgar as atividades de pesquisa. Então, a gente tem projetos antigos e que são exemplo para os docentes novos que chegaram agora que podem realizar a mesma coisa, né? Então, entre os projetos, acho que todos conhecem aí alguns docentes, como da professora Cida e do professor Marcelo, que atendem, então, essa característica. Então, a nossa proposta é essa. Na nossa gestão, como nós sabemos que os recursos para extensão foram extremamente limitados, a nossa gestão também apoiou de uma maneira bastante tímida ainda as atividades de extensão, né? Pagando aí o combustível, o transporte, já que muitos projetos não foram contemplados com recurso. E a proposta, então, é incentivar os docentes, trabalhando junto com a Comissão Permanente de Pesquisa, a inserir as atividades de extensão junto aos seus projetos de pesquisa para conseguir recurso. Então, agora 3 minutos de resposta, a mesma pergunta, tá? Bom, inicialmente, eu gostaria de parabenizar os alunos do nosso curso de Ciências Biológicas. Pela conversa que eu tive ontem com os alunos, eu parabenizo a extrema organização dos alunos e a sua diversidade organizacional em atividades de extensão. Conversando com os alunos, a gente viu como é complexa e como é assim, a vocação dos nossos alunos para esse tema. Então, a gente, como primeira ação, é trazer esses alunos, organizar esses alunos e suas ações junto à vice-diretoria da nossa unidade, a fim de traçar metas e rumos em comum, para tentar, assim, organizar e tentar viabilizar propostas, projetos e responder à extensão. A extensão, na verdade, é uma via de mão dupla. A gente leva nossa expertise acadêmica e científica para a comunidade, mas também nós devemos fazer com muita força, coletar, diagnosticar, identificar a necessidade da sociedade, da Baixada Santista e trazer essas discussões para dentro do pleito da vice-diretoria. Isso é importante. Então, a gente estabelece realmente aquela via de mão dupla, uma comunicação. A extensão, na verdade, vai ser uma ponte de interação essencial e fundamental para as políticas da nossa gestão. E a gente vai apoiar, inclusive, eu vou estar presente com os alunos em algumas atividades de extensão, para divulgar também que a extensão ela está atrelada e faz parte do programa de ações da gestão dessa nossa chapa aqui. Segundo ponto, a gente vai incentivar fortemente a presença e a institucionalização da empresa Júnior, como intelectora de projetos, como parceiristas, consultores e um propósito para os alunos. É tentar agregar todos os alunos, ordenar esses alunos e fortalecer a empresa Júnior nessa relação e tentar fomentar um fluxo de caixa para tentar dizer assim, vamos captar os recursos e esses recursos vão vir para o nosso campus, mas vão ser utilizados pelos alunos para desenvolver sua atividade de extensão. Esses recursos vão ser captados dos alunos, vão ser guardados no nosso tesouro e vão ser cooperativamente, conjuntamente distribuídos para os alunos. Nós também precisamos nos inserir fortemente com as outras governanças da Baixada Santista. Então, não tenho dúvida nenhuma que eu irei aonde os alunos também estiverem fazendo extensão. Isso é muito importante. E nós faremos a... Então, professor,
Terceiro ponto, acho que o Marco pode responder. Eu acho que também seria importantíssimo para essa integração regional também, que a gente também se ensina, esteja junto com as outras universidades da região. Porque tem projetos extensionistas que são extremamente importantes, que são tratados por ele, e a gente precisa estar junto. Cooperação. Obrigado. Agora a pergunta do segmento técnico administrativo, Marcelo, por favor. Boa tarde a todos. Antes da pergunta, deixar claro que nós, servidores técnicos, nos reunimos, conversamos sobre as demandas. Duas delas que são importantes, que seriam a reposição de funcionários e plano de carreira, a gente preferiu não perguntar, porque a gente entende que isso depende muito mais da gestão central da reitoria do que de uma gestão local. Então chegamos a uma outra demanda, vou ler a pergunta agora. Considerando que ambas as chapas denotaram preocupação com a imagem do campus, diante do cenário de pouco reconhecimento da Unesp junto à comunidade da região e de todo o Unesp, somada à consolidação do Instituto de Biociências, quais medidas efetivas serão tomadas para promover melhorias na unidade e em seu entorno, bem como ampliação de serviços e divulgação do IBCLP junto à região da Baixada Santista e em todo o Unesp? Obrigado. Então agora 3 minutos, começa vocês, depois você. Bom, isso é um ponto importante, né? A gente precisa ter mais visibilidade, a visibilidade que a gente pensa, que a gente vai fazer, vai ser através de parcerias, isso é fundamental, seja então as parcerias junto às governanças que existem, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes. Eu acho que a gente pode fazer diversos projetos integrativos, mas que sejam de importância para a sociedade local. Isso vai dar visibilidade, tá? Como que a gente vai fazer também a divulgação disso? Existem diversas formas de fazer essa divulgação. A gente pode fazer essa divulgação dentro do website, a gente cria os projetos, isso aí a gente vai precisar com certeza do auxílio do povo da informática, a gente coloca o que está sendo desenvolvido em termos de visibilidade da nossa universidade no nosso website, para permitir que o que a gente estiver desenvolvendo também seja divulgado e também possa receber sugestões. Isso é fundamental. A divulgação do que é feito aqui dentro, a gente ir atrás de laços com outras universidades, com governanças, com o Instituto de Estudos Avançados do Mar, isso é fundamental para a nossa visibilidade. Ao mesmo tempo, além do site, existem diversas ferramentas dentro da própria Unesp para dar a visibilidade que a gente precisa para o nosso IP. Por exemplo, o Minuto Unesp, que é uma divulgação que a todo momento a gente recebe, a gente tem o Jornal da Unesp, a gente tem o Jornal da FAPESP, a Revista FAPESP, a gente tem a Revista da Unesp, a gente tem que inserir isso, não só isso também, mas nos meios de comunicação, não só regionais também, tá? Mas também nacionais. A gente acha que a gente tem que ter uma divulgação maior de todas as atividades que a gente faz aqui e no todo. Acho que isso é algo bastante importante. Só para concluir, então, essa visibilidade vai ser melhorada, vai ser presenciada da Unesp por várias ações. Primeira ação, uma ação institucional de aproximação da nossa entidade, da nossa instituição com a governança da Baixada Santista, seja com prefeitos, seja com secretários, seja com o que for. A nossa aproximação com as unidades de ensino, pesquisa e extensão, públicas e privadas da Baixada Santista. E terceiro ponto, que é a nossa aproximação com o Instituto Avançado do Mar. E o quarto ponto importante, fortalecer, fazer valer a presença do cursinho, a nossa inserção da licenciatura através da bolsa de ensino para as redes estaduais municipais de ensino. E o terceiro ponto é o cursinho e o NAC, que são programas que garantem a visibilidade, que garantem o acesso da população a poder estudar. 3 minutos, por favor. Eu acho que essa nossa gestão nesses 2 anos e meio teve preocupação com isso. Isso não é uma tarefa fácil, isso é uma tarefa de longo prazo. A gente sabe que as unidades da Unesp elas marcaram presença no interior, mas muitas delas estão há mais de 50 anos nas suas cidades. Então não adianta a gente dizer que vai fazer isso rápido.
né? Isso é um processo longo. Nós já começamos, por exemplo, não tinha nem placa na entrada do campus quando nós assumimos. Então agora nós colocamos uma placa onde consta o nome da Unesp. O pessoal nem sabia o que era aqui dentro do muro. Nós pintamos o logo da Unesp e colocamos nome no muro, né, nos muros. Pretendemos aumentar isso. A melhoria no entorno, o acordo que a gente tem com o prefeito e com, talvez não dê tempo, né, nesse prefeito, mas nós vamos continuar a gestão com o próximo, é que a Unesp vai construir um prédio bonito. Esse prédio de 6 andares vai ser um prédio que vai chamar a atenção e isso vai melhorar as condições do entorno. Não vai ser fechado, né? Ele vai ser com uma grade na frente, com toda a segurança, mas vai ser um prédio que vai dar uma presença maior para todo mundo que passa aí na avenida poder ver a Unesp, né? Nós já pusemos um logo lá. Vocês se lembram que nós temos um acordo com os jornais da região e periodicamente tem saído matérias dos nossos docentes das atividades que são feitas, né? Isso sai periodicamente, todo mês sai, né? Às vezes não sai porque a gente não encontra um docente que queira passar as informações ou que queira dar entrevista, mas isso todo mês sai. E além dessa divulgação na Baixada, que é muito importante, a gente precisa divulgar o Instituto de Biociências dentro da Unesp e dentro das agências de fomento, em nível de Brasil e em nível do exterior. Então já está previsto a elaboração de um folder, né, um folheto, com as informações sobre o Instituto de Biociências. Já está previsto que esse folheto vai ser impresso em português e em inglês. Ainda não foi feito porque não deu tempo, mas a gente já ia fazer isso nessa mesma gestão. O nosso site em inglês vai possibilitar a obtenção de informações sobre o campus em qualquer região do mundo, facilitando os contatos internacionais, inclusive, dos nossos docentes. E além disso, nós já temos, como foi até já falado, a UNAT, o cursinho, né? Isso já funciona e talvez precisamos dar uma divulgação um pouco maior para essas atividades. Bom, então, agora a última pergunta por segmento, vou chamar o Lula aí para fazer a pergunta dos docentes. Boa tarde a todos. A pergunta desse segmento, então, é: que ações concretas essa futura gestão pretende promover para unir, no sentido de integrar o corpo docente frente da sua diversidade, para que cada professor possa alcançar a excelência no ensino e na pesquisa diante dos recursos financeiros do Instituto de Biociências do CRP? Então, vocês começam. Obrigado, Daí. Se a gente olhar o item 4 do nosso plano de gestão, no nível docentes, diz: estabelecer uma discussão ampla para estabelecer o que o Instituto de Biociências espera de cada um e como cada docente pode contribuir para o desenvolvimento institucional de acordo com as suas características e suas potencialidades. Então, o primeiro passo para que a gente consiga essa maior união é que a gente discuta o que cada um pode fazer pelo CLT, é respeitar as potencialidades de cada um, respeitar os direitos de cada um. A direção sempre vai ter uma atitude igualitária com todos os docentes, isso eu acho que já ajuda bastante, mas o que é fundamental é que se a gente quer mudança, se a gente quer união, a gente precisa ser o protagonista dessas mudanças. A direção pode ter várias ações, mas isso depende muito mais dos próprios docentes do que da direção. A direção garantindo um apoio às atividades de um modo geral, de ensino, pesquisa e extensão, a direção garantindo um tratamento igualitário para todos, isso daí já ajudaria bastante, mas a gente depende muito da ação dos próprios docentes nesse sentido. Alguns incentivos podem ser feitos, como por exemplo, a gente pode propor que no próximo prédio, o segundo prédio vertical,
seja planejado pelos docentes como um todo. Nós podemos fomentar alguns projetos de grande monta, por exemplo, para ampliar os laboratórios, e poderíamos fazer laboratórios, um laboratório em conjunto com vários docentes, né, obtendo isso com projetos de pesquisa. Todo mundo sabe que o prédio da FINEP foi aprovado na gestão do professor Toyama e foi construído já com uma base que permite um segundo andar, né? Então, esse segundo andar são 240 metros, a caixa d'água sobe, o teto sobe, tudo já foi feito para isso, né? Poderia ser feito um grupo de docentes, poderia propor um projeto para a FINEP, isso geraria uma integração e a gente conseguiria trazer mais recursos para o campus e integrar as pessoas. Mas eu acho que tudo isso depende muito da atividade dos docentes. Obrigado. Então, para concluir esse bloco, a resposta da chapa. Bom, a gente apresentou isso ontem, o que a gente tem pensando, o que a gente vai fazer na intenção é uma criação de núcleos de ensino e pesquisa, onde docentes de áreas afins ou áreas não relacionadas formem grupos que vão auxiliar no ensino, pesquisa e extensão, tá? E propiciar uma multidisciplinariedade, uma interdisciplinariedade grande entre esses grupos de pesquisa, com diferentes expertises, seja relacionados à área de educação ambiental, uma área, a outra ligada à microbiologia, biologia molecular e bioquímica. A gente vai fazer grupos que podem auxiliar outros grupos. Isso seria uma coisa muito importante, de repente, para inserção em projetos temáticos da FAPESP, para buscar recursos que esses docentes às vezes têm dificuldade de ter. Outra coisa que a gente vê com muita seriedade é que existem muitos equipamentos dentro desse campus e a gente propôs a criação do portal para disponibilização de mostrar o que tem de equipamento e o que vocês, docentes novos, podem utilizar. Alocar os docentes novos, a gente sabe que tem um laboratório multiusuário que está parado, a gente não precisa esperar as construções dos módulos, existem locais que só precisa ter um remanejamento para que possa alocar esses docentes, mas sem equipamento não adianta nada. Então, utilizar esses equipamentos que já estão existentes no campus e que foram conseguidos a todas as custas em projetos anteriores de outros docentes. É só de boa vontade de todos os docentes para que a gente consiga isso, e isso significa cooperação, que é o que a gente mais vê, tá? E junto com isso também, uma aproximação intensa junto ao Instituto do Mar, de uma forma institucional. A gente vê que o Instituto do Mar é estratégico, a gente é o campus da Unesp mais próximo está do Instituto do Mar, tem equipamentos lá que só existem aqui na Baixada Santista, um que está lá dentro e não tem mais, então a gente pode ter pesquisas extremamente de ponta lá dentro, utilizando esses equipamentos. Mas para isso, é lógico, precisa ter uma interlocução junto com a reitoria, junto com o diretor de lá, inclusive, a gente sabe que existe um professor muito importante aqui, que tem participação na direção do Instituto do Mar. Isso assim, é uma coisa que a gente não pode deixar, a gente tem que aproveitar isso para chegar junto da gente. E esse espaço é nosso. E por que a gente tem que utilizar isso o mais rápido possível? Porque isso é interesse de todos. Quem fez isso foi o Márcio França, que ajudou muito esse campus. Se a gente consegue colocar esse instituto para funcionar com a nossa cara da Unesp, que eu acho que é importante para a gente, eu acho que isso pode trazer muitos e muitos benefícios, não só para a pesquisa, mas para toda a Unesp que a gente tem. Na verdade, é possibilitar um ambiente de trabalho onde as pessoas possam discutir ciência com suas afinidades e dentro de uma interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Isso é muito importante. Muito mais importante você começar a fomentar logo de cada projeto temático. Você precisa conhecer a potencialidade de cada indivíduo, de cada pessoa, respeitar a característica das pessoas e assim poder fomentar os projetos. A participação dos representantes dos segmentos desse segundo bloco. Então, agora eu queria passar para o terceiro bloco, que são perguntas entre as chapas, não é? Então, a ideia vai ser dinâmica geral. Uma chapa faz uma pergunta, tem 1 minuto, até 1 minuto, mas tem até 1 minuto para fazer a pergunta, 3 minutos de resposta de 3 minutos, aí mais 1 minuto de alguma réplica ou algum pedido de esclarecimento, e aí, por fim, mais 1 minuto de tréplica. Tudo bem? Eu vou sortear aqui a pessoa que vai fazer, a chapa que vai fazer a primeira pergunta. A partir disso,
vão ser 2 para cada chapa alternada. Quer dizer, só precisa sortear uma vez. 2 perguntas para o chapa, não é? 2 perguntas. Vamos lá. Então, a primeira chapa para fazer a pergunta vai ser a chapa 2, que é assim sucessivamente. Depois a chapa 1 faz a pergunta, depois a 2 novamente, e a chapa 1, tudo bem? Então, eu vou passar aqui agora para a chapa 2 para fazer a primeira pergunta. Ok. Nós analisamos os planos de gestão, analisamos o plano de gestão de vocês e algumas coisas não ficaram muito claras. Eu tive muita dificuldade de entender em como serão realizadas as coisas, porque vocês propõem muitas coisas, muitas atividades, né? Atividades bonitas, importantes, mas muitas coisas. Então eu gostaria de entender como serão realizados, por quem vai ser realizado e com que dinheiro essas coisas vão ser feitas, né? E tem vários exemplos, dos quais eu gostaria de citar 2 aqui. Por exemplo, vocês falam que vão aumentar a eficiência administrativa. Eu gostaria que vocês explicassem como vocês vão aumentar a eficiência administrativa e quem vai executar essas tarefas. E vocês vão criar um portal da transparência onde seria publicado todos os gastos do campus. Então, quem vai alimentar esse portal da transparência? Quem vai pegar os dados e colocar codificar e colocar nesse portal da transparência? Agora 3 minutos para a primeira resposta. Primeira coisa, eu acho que quanto ao portal da transparência, todos os gastos que existem dentro do campus, eles estão dentro de computadores. Isso é uma coisa muito fácil para a gente conseguir reunir todos esses dados para conseguir fazer um portal desse tipo. Não é uma coisa assim que eu acho que transparência é uma coisa fundamental em qualquer administração e eu acredito que esforços têm que ser feitos desse tipo. Que já que tudo existe então, de forma digital, a gente tem que pensar um modo de integrar isso. Não acredito que isso seja uma grande dificuldade. Tá? Em forma, como a gente falou, de agilizar, a gente sabe que tem dificuldade de contratação de funcionários. Para conseguir contratar funcionários de fato, precisa ser articulado com outros campos que agora também estão sendo consolidados, como o campus de Sorocaba, como o campus de Tupan, como o campus de Dracena, tá? Para que a gente consiga chegar com uma proposta junto à reitoria para obter novos funcionários. Sozinhos a gente não somos nada. Nós somos quando a gente está agregado, quando a gente está em colaboração. Quanto à eficiência, a gente pretende, através de diminuir para o mínimo número de papel, isso é um programa que deu muito certo na reitoria, tá? Para o mínimo de papel e fazer tudo que for possível através de certificações e documentos digitais, sem necessidade de impressão. Com isso, a gente acha que ganha uma eficiência, a gente tem certeza que vai ganhar uma eficiência muito grande em todo esse processo que existe na organização do campus. Na verdade, você tem que levar em conta que a web, a internet, ela é literalmente um poder de informação. Transmita por ali praticamente tudo que você possa imaginar da sua vida através das instituições. Então, aproveitar o máximo possível experiências de gestão de empresas, por exemplo, e você trazer essa experiência de gestão e prática de gestão mais eficiente para a nossa unidade. E ver também com outras unidades irmãs nossas, tanto privadas como federais, como é que o modo de gestão deles também. Então, assim, fazer o uso da web, o uso da internet como ferramenta. Agora 1 minuto de réplica. Vocês vão me desculpar, mas vocês estão equivocados. Primeiro que as coisas não estão todas na internet. Para alguém decodificar os gastos de uma forma compreensível para a comunidade, isso iria implicar num trabalho significativo. A gente já não tem funcionário nem para a área acadêmica, nem para a área administrativa. Imagina você gastar um funcionário para fazer isso todo dia, provavelmente meio-dia. E com relação a certificado digital e assinatura digital, também vocês estão equivocados, porque isso não depende da direção do campus. Isso depende da reitoria e o nosso sistema não aceita isso. Nós fomos uma das primeiras unidades a implantar o sistema de administração online. E todos os papéis que foram possíveis ser reduzidos já foram, né? Eu não considero a resposta como satisfeita. Vocês disseram que vão buscar a informação de como otimizar. Quer dizer, na minha opinião, não ficou claro
né? Da mesma forma que não está no plano de gestão, como isso vai ser otimizado. 1 minuto para a réplica. Professor, eu acho que assim, transparência sempre tem forma de se fazer. Eu não acho que isso daí é uma dificuldade nenhuma, transparência em gastos. Não podia ter a transparência da folha de pagamento da Unesp. Eu acho que a gente foi divulgado, não sou da Unesp, da USP, todo mundo, todo servidor público tem isso divulgado. É lógico que isso, informatizado, jeito tem. A gente tem que procurar esses meios e desenvolver isso. A partir do momento que se implementar, a transparência é fundamental em qualquer administração, em qualquer forma de governança. A gente sabe disso, isso é importante. Só para deixar eu comentar que a Folha, na verdade, obrigou a universidade a divulgar a Folha das universidades. Então, se é tanto papel, como é que conseguir comprar tanto papel em um espaço tão curto de tempo? Na verdade, está tudo estatizado, está tudo guardado nos arquivos e é um dado público, na verdade. Então vamos fazer agora então a segunda pergunta da chapa 1 para a chapa 2, 1 minuto para fazer a pergunta, 3 de resposta, 1 minuto, tá bom? Então vamos lá. Voltar. Bom, professores, os senhores foram eleitos quanto a maioria dos vossos docentes e de todos os segmentos, né? E como falava para o senhor em seu discurso ontem, temos que escolher pessoas com excelência e competência. Eu apoiei o senhor e o professor Toyama, inclusive, foi seu vice durante um período da sua candidatura. O que indica que você acredita na competência do professor Toyama. Bom, nós representamos agora, tanto eu como ele, votamos em você, mas nós agora representamos um grupo descontente e um grupo que está também descontente, nos deu muito apoio, nos encorajou e nos ajudou a formatar a nossa proposta. Ao que o senhor e a professora Tânia atribuem essa dissidência? Então agora são 3 minutos de resposta. Tá? Bom, em primeiro lugar, eu acho que uma coisa muito importante que todos nós precisamos lembrar é que nós estamos no meio de uma administração que foi programada para 4 anos e que foi interrompida com 2 anos e meio. Então nós tínhamos propostas muito claras e metas, né? E mudanças, né? Mudanças que eram essenciais para serem feitas, senão a gente não iria conseguir se consolidar, senão a gente não iria conseguir evoluir. E durante esse processo de mudanças, é muito normal que surjam descontentamentos. Aliás, é muito difícil alguém estar na administração e alguém estar e agradar a todos. Eu me lembro, por exemplo, quando o professor Toyama estava na administração, eu o ajudei muito no último ano de gestão, inclusive, né? E eu me lembro que várias das pessoas que os estão apoiando hoje falavam verdadeiros horrores do professor Toyama. E falavam para mim que eu nunca devia ajudá-lo, que eu nunca devia apoiá-lo, que eu nunca deveria ser candidato, tendo ele como vice, porque isso significaria perder a eleição. Agora eu vejo essas mesmas pessoas estão nesse grupo de vocês. Pessoas que estavam do outro lado, agora se reuniram vocês. Então, parece que a política faz as pessoas migrarem, parece que não existe uma ideologia muito clara, né? Eu acho perfeitamente normal que a gente tenha muitas pessoas descontentes, porque todos querem mudanças, mas quem quer mudar? Na verdade, para que a gente tenha mudanças, nós precisamos ser protagonistas das mudanças. Quando a gente introduz mudanças, as pessoas saem da sua zona de conforto, né? E as pessoas saindo da sua zona de conforto, ninguém quer, né? Ninguém quer sair da sua zona de conforto. Mas se isso não acontecer, as mudanças não acontecem, né? Agora, por outro lado, me espanta muito o professor Toyama estar descontente, porque ele sempre teve livre acesso à direção, assim como todos os docentes. A gente muitas vezes conversou com o professor Toyama, né? Muitas das atitudes impopulares que eu tomei foram a pedido do professor Toyama, inclusive. Muitas das cobranças, coisas que foram feitas, o professor Toyama me cobrou para serem feitas, eu nunca soube que ele estava descontente com a administração. Então, me causa um certo espanto isso, inclusive durante todo esse período
que ele assumiu a administração do campus, e aí nesse momento ele parou de conversar comigo, mas nos poucos contatos que a gente teve, ele dizia que estava me apoiando e que nunca seria candidato. Isso me causa também uma estranheza, né? Falar em transparência, em ética, né? Ele sempre me disse que daria todo o apoio para mim e não seria candidato. Então, eu devolvo a pergunta. Eu gostaria que vocês explicassem por que esse descontentamento. 1 minuto, então, para a réplica. Sim, professor Valente. Então, seguindo sua fala, já que o pastor ordenei o senhor a tomada de ações, então isso contradiz um pouco o que o senhor militou na apresentação do seu slide, onde o senhor falou que o gestor é competente, tem que ter competência, decisão, tem que ter uma ponderação, tem que ter metas. Então, se você tem uma pessoa que está no subterrâneo, vou falar assim, governando uma instituição, uma unidade, é complexo. Na verdade, onde é que está então a questão dos 3 pontos? Né? Se eu nunca, assim, eu não sou da direção, eu não posso ordenar coisas. E segundo, realmente, isso foi muito importante, nós promovemos, e assim, todos os funcionários, todos os docentes, todos os estudantes aqui desse campus trabalham para o crescimento de uma Unesp unida. Vamos esquecer essas diferenças, passar de lado, colocar as coisas em ordem, para fazer com que a nossa unidade cresça. Isso é importante. Tá bom? Aí mais 1 minuto para você. Em primeiro lugar, eu não disse que eu fui influenciado por você, nem que você estava no subterrâneo, mas nós, como temos uma gestão participativa, nós ouvimos todos os docentes e a gente pondera todas as colocações. Em momento algum eu tomei nenhuma decisão pressionado por você ou porque você pediu. Mas você sempre participou, assim como vários outros docentes sempre participaram das atividades, né? Então eu acho que a resposta é meio estranha. E como você disse, a gente precisa realmente esquecer essas divergências e lutar unidos. Então a pergunta aflora a divergência. Está incoerente com a pergunta que vocês fizeram. Então agora a gente vai fazer mais uma pergunta de cada chapa, né? Então, agora vocês vão fazer a chapa 2 vai fazer uma pergunta para a chapa 1, 1 minuto de pergunta, 3 minutos de resposta, 1 minuto. Vocês vão fazer uma pergunta para ele agora. Bom, eu vou insistir na questão do como fazer, com que dinheiro e com que pessoas, porque a resposta não foi. A pergunta anterior foi referente à parte administrativa. Vocês citam várias coisas importantes na parte acadêmica. Parcerias com outras universidades da Baixada, parcerias com prefeituras de várias cidades da Baixada, pós-graduação lato sensu, empresa júnior, cada projeto precisa ter um docente responsável que assine como responsável para ter empresa júnior, estímulo a parcerias internacionais, atuar no Instituto do Mar, criar núcleo de ensino e pesquisa, ações para contribuir com a governança das cidades da Baixada Santista, etc, etc, etc. Eu citei só 8, né? Agora eu gostaria de saber, quem vai fazer essas atividades? O gestor pode ir lá e fazer o contato e organizar a coisa, né? A gente pode fazer isso, pode oficializar. Mas quem vão executar essas tarefas? Que só as 8 listadas aqui são muitas. Então agora a resposta de 3 minutos da Jana. Professor, eu acho que essa pergunta que o senhor está fazendo acaba agregando com a pergunta anterior. Porque eu acho que pessoas que possuem caráter agregador, eles conseguem fazer com que todos trabalhem juntos para um bem comum. Tá? Então a gente tem muitos objetivos, porque a gente acredita muito no trabalho em conjunto. A gente, do nosso lado, em termos de experiência, votando junto com a gente, temos 2 ex-diretores nesse campus, 2 pessoas que sabem muito bem como funciona a administração, 2 pessoas que conhecem muito bem a região e 2 pessoas que vão auxiliar de forma decisiva nas tomadas de decisões para que a gente possa crescer. Gente, ninguém cresce sozinho, todo mundo tem que crescer em grupo. Estamos todos no mesmo lugar. Quando a gente coloca objetivos, são objetivos factíveis se a gente for como grupo. Se for cada um por si, não se atinge nada.
Isso é porque a gente tem que pensar em união, colocar todas as nossas diferenças de lado, mas porque eu tenho certeza que a gente tem uma base muito sólida para executar tudo que a gente está colocando aí. Tá? Eu não acho que é demais, eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Com certeza vamos fazer muito para longe. E a questão principal que eu vejo é que a liderança, ela não é imposta, não é interposta, ela é construída no dia a dia, nas conversas, nas discussões de grupo. Então a liderança, ela cresce e se fortalece e se constrói a cada dia da gestão. Não é porque você tem um título de diretor, você tem um título de alguma coisa, que você está interposto, está colocado com liderança. Liderança se constrói e se agrega. Vamos lá, mais 1 minuto de réplica. Novamente não responderam quem vai fazer. Teoricamente devem ser os docentes, os mesmos que têm que dar aula na graduação, na bacharelado, na licenciatura, na pós-graduação, orientar teses de doutorado, orientar TCCs, fazer projetos de pesquisa, captar recursos, construir seus laboratórios, né? Tudo isso, e vocês acham que ainda vai dar para fazer todas essas coisas, inclusive o Instituto do Mar e esse monte de coisa? Pessoal, se vocês olharem a nossa proposta, vocês vão ver que nós estamos facilitando a vida de docentes e funcionários, reduzindo as tarefas de docentes e funcionários de modo que eles tenham condições de fazer, executar aquilo que eles, as suas atividades principais. Todos têm contatos, todos têm extensão, todos têm projeto no exterior, não precisa dar direção, fazer projeto e chamar os docentes para participar, né? Todos têm. O nosso plano de gestão privilegia a ascensão na carreira docente, a ascensão na carreira de funcionários e não mais trabalho e sobrecarga para docentes e funcionários, porque o nosso quadro é pequeno. Mais 1 minuto de tréplica. Com certeza o quadro vai ser pequeno, mas a gente sabe que aqui tem diversos professores que têm colaborações e projetos muito grandes, muita influência junto às prefeituras. A gente sabe que esse pessoal, todos nós, a gente conversou bastante antes de sair, foi uma coisa muito bem pensada. A gente está pronto para assumir essa responsabilidade, não só como uma pessoa. A gente está aqui como um grupo e um coeso, unido, e vamos fazer isso. Então vamos para a última pergunta desse bloco, não é? Então a chapa 1 faz a pergunta para a chapa 2, 1 minuto para fazer a pergunta. Professor, o senhor em sua apresentação assumiu que ocorreram falhas de comunicação entre a coordenadoria executiva e as comissões assessoras como coordenação de curso e pós-graduação. Assim pergunto, quem participou das discussões acerca de mudanças, com melhorias, como o senhor fala, que foi partilhado com trocas de funcionários, alocação de modulados e aplicação de recursos? Como que isso foi discutido dentro do campus? 3 minutos de resposta. Eu acho que o senhor deve se lembrar que a gente tem reuniões periódicas com os docentes e isso vem sendo discutido nessas reuniões desde quando a gente assumiu. A primeira discussão que a gente teve foi quanto à construção dos modulados e foi aprovado por unanimidade dos docentes. Ocorreu uma outra discussão quando o professor Marcos Oliveira era um dos que mais frisava que a gente devia construir, melhorar o estacionamento, que não tinha lugar. Ele prometeu até dar um churrasco de picanha se a gente conseguisse melhorar esse estacionamento, que já era uma lenda, né? E até agora não deu, né, Marcos? Vamos fazer esse churrasco, né? Aí ontem eu fiquei pasmo, porque depois de tudo isso ele fala que nós acabamos com a área verde do campus, que precisa mais área verde e tal, não sei o que lá. O espaço é pequeno, né? Não dá para fazer tudo num espaço pequeno, né? Isso foi, o estacionamento também foi discutido nessas reuniões, né? O que foi colocado nos modulados também foi discutido. O que eu acho que houve um pouco de falha foi colocado pela professora Renata. Ela disse que ela se sentia um pouco constrangida de conversar conosco. Eu não sei porquê, porque a gente nunca constrangeu ninguém. Eu tenho certeza que os professores não se sentem assim, né? E várias decisões foram tomadas no conselho de curso, né?
um pouco diferentes, sem estar bem afinados com a administração. E houve, às vezes, alguns choques entre o conselho diretor e o conselho de curso. As coisas vinham para o conselho diretor e retomavam, né? Todas essas ações foram discutidas e aprovadas no conselho diretor. Então, eu não vejo... a gestão sempre foi compartilhada. Além do que, vocês sabem que a gente administra em 4 pessoas, o diretor, o vice-diretor, né? Mais o atual, que vai ser diretor, a supervisora técnica acadêmica e a supervisora de administração, que agora vão ser diretores, né? Isso sempre foi discutido entre as 4 pessoas, depois a gente levava a discussão para a comunidade nas coisas mais importantes e as coisas eram aprovadas no conselho diretor, né? Que muitas pessoas não participam, são membros do conselho diretor, mas saem, não vêm, né? Sai toda hora, precisa chamar na hora de votar, e às vezes não vê as coisas que foram discutidas, mas tudo isso foi amplamente discutido. Eu acho que a questão que houve com relação ao conselho de curso é porque a gente poderia ter marcado, por exemplo, reuniões de despacho em conjunto, né, como a gente pretende fazer agora. Todo mês ou cada 15 dias a gente faria uma reunião e discutiria isso, tanto com o coordenador de curso de graduação como o coordenador de curso de pós-graduação. Seria um aperfeiçoamento da gestão participativa, que foi sugestão do professor Renato. Então agora tem uma réplica de 1 minuto. Bom. Professor Valente, o senhor sabe que a Unesp é estruturada em multicampos. Cada campus tem suas características. E esse aparato burocrático descentralizado da Unesp, ela só funciona se as pessoas dentro dos campos respeitarem os órgãos colegiados, as comissões permanentes, respeitarem a presença e a existência de um membro colegiado que foi eleito e colocado para discutir alguns temas centrais. Tudo isso para dinamizar, para tentar tornar mais democrático, inclusive tentando sobressair essa falta de participação na comunicação. Existem as comissões permanentes de ensino, pesquisa, extensão, existe a graduação, existe a pós-graduação e essa massa de discussão é a congregação. Então, na verdade, isso é um trabalho conjunto e muitas vezes a gente tem que respeitar as opiniões contrárias que vêm dessas comissões. A gente tem que respeitar as divergências de opiniões e tentar, no debate da congregação, tentar chegar a um acordo. Em 1 minuto de tréplica. É espantoso ouvir isso, porque é só vocês pegarem as atas, vocês vão ver que nós nunca fizemos nada, nunca desrespeitamos nenhum dos órgãos colegiados, nenhuma decisão dos órgãos colegiados. Nós criamos a CPP, respeitamos todas as decisões da CPP. Quando eu sempre sou uma pessoa muito franca, e quando eu coloco uma coisa em votação, eu sou o primeiro a me posicionar, eu não fico esperando para ver quem o pessoal vai votar, né? E várias votações eu perdi e foi respeitado exatamente a decisão que foi tomada pelo órgão colegiado. Nós nunca desrespeitamos nenhum colegiado. Inclusive, quando houve divergências do conselho diretor com o conselho de curso, o conselho diretor é soberano, como foi dito aqui, né, agora a congregação, nós poderíamos ter simplesmente aprovado no conselho diretor e mandado para frente. Não, o que nós fizemos? Tal é o nosso respeito que nós devolvíamos para ser discutido no conselho de curso, embora isso atrasasse um pouco. Tá ótimo. Então a gente terminou esse terceiro bloco do nosso debate. A gente vai fazer um intervalo de 10 minutos e é fundamental a participação do público agora. Então, quem tiver uma pergunta, não é uma pergunta dirigida às 2 chapas, né, que as 2 chapas possam responder, escreva essa pergunta, né? A gente tem um papelzinho padrão para